como é que esse time do Roger Machado chega e as precauções talvez que o Grêmio tem que tomar com esses jogadores em meio a essa transição do seu técnico. Antes, deixa eu ler o comentário da galera, da nossa audiência. Luke King, o Grêmio vai jogar com 3 ou 4 volantes. O Wagner, Mano virou uma espécie de Celso Rotti, não para em lugar algum, fica pulando de galho em galho. Alex Fossati, o Grêmio tem que ir de 3-5-2 com Volpe, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kahneman e JP, Marlon, Cuejar, Vila Sante, Monsalve e Cristaldo e Bright White. Uma escalação bem inusitada, porque a gente nunca viu ela, né? Acontecer de fato, a gente nunca viu ela em campo. Não vai ver amanhã. A Soraya De Luca, parem de achar culpados. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Guilherme Totti, o Munari está corretíssimo. O grande problema é essa direção que não sabe administrar nada e não tem estratégia. Como é que é? E quem não tem estratégia, gasta mais. Estão queimando dinheiro. Tá aqui um pouquinho da participação da nossa audiência depois desse assunto aí, falando um pouco sobre as novidades que nós temos e de informações em relação ao novo técnico do Grêmio e também a escalação para o Clássico Grenal. Vamos escalar o Colorado, então, para enfrentar o Grêmio na Arena, jogo que é importante para o Roger Machado tentar manter a invencibilidade em clássicos, tá? Porque há 7 Grenais, o Inter não perde o maior duelo de rivalidade aqui contra o seu adversário. Qual foi o último Grenal que era o técnico do Inter que perdeu o último Grenal? Quem? Mano Menezes. Olha. 3-1 na Arena. E o Grêmio teve o Kahneman expulso no começo do segundo tempo, chegou a estar 3-0 o jogo. 2023, né? 2023. E o Grêmio que faz 2 anos quase que o Grêmio não ganha um Grenal. E o Grêmio não... O Grêmio tinha o Soares ali, né? O Grêmio tinha o Soares, é verdade. Vamos então para a escalação do Inter. É esse o time, Vaguinha? Não tenho certeza. Eu acho que o Vitor Gabriel volta na zaga, mas o Wesley não treinou ontem. Fará um teste hoje, ou está fazendo um teste nesse momento. A informação. Para saber se ele terá condições ou não. Tem coluna sobre isso? Desconforto muscular. Se eu tiver a informação, vai. Não, tu não vai fazer mas opinar, não. Tu não vai fazer uma tese assim sobre a vantagem de não ter o Wesley no Grenal? Não precisa. Olha a dica aqui, ó, do Gabriel Westerhauser. Vaguinha, por favor, para de pensar no Valência titular. Opa! Já? Eu ia, inclusive, colocar como dúvida o Valência ou o Borré. Mas eu tenho outra dúvida também em relação ao Tabata do lado direito. O Tabata não rendeu no jogo contra o Palmeiras começando o jogo. Foi muito bem marcado. O Palmeiras marcou muito forte o Inter. O Palmeiras não deixou um time forte fisicamente, né, Vaguinho? Muito forte. Aquele lateral direito, o Giai, o bicho é um touro. É um touro de E sabe por que a diferença que faz um treinador? Porque o Riai, ele aparece bem no São Lourenço. É Riai ou Giai? É, que o G na Argentina é Riai, né? Ah, Riai. Ele era um sistema com 3 zagueiros do São Lourenço e ele era um ala muito ofensivo. E ele chega no Palmeiras, de cara o Abel Ferreira coloca ele como titular naqueles confrontos com o Botafogo na Libertadores. Ele vai mal defensivamente. Aí agora, 6, 7 meses depois, ele virou um lateral que marca muito bem. Ser treinador. Mas Palmeiras é um fenômeno. Palmeiras lá não segue o fio de São Paulo. O Tabata não foi tão bem, mas é um jogador que tem... Eu gosto do Tabata. Eu torço muito para que o Wesley esteja em campo. É um jogador que, apesar de não ter feito gol, é um jogador que decide jogos, que ajuda, que constrói, que participa, que é agressivo. E eu tenho uma dúvida em relação à presença do Valência nesse jogo. Tenho dúvida sim, porque não que o Borré esteja bem, mas talvez o Roger queira um jogo mais de ficar um pouco mais com a bola, de trazer outro tipo de problema para o Grêmio, porque o Valência pode cair dentro daquela ideia da linha de 4 e ficar muito preso ali e o Inter não ter a jogada ofensiva. Lembrando que, diferente do jogo do último Grenal, que final do Gauchão, que o Inter tinha uma vantagem, o Inter tem uma largada que não é boa até aqui no Campeonato Brasileiro. Se eu analisar só a pontuação. Se eu analisar os adversários, ok. Realmente, a sequência de jogos foi muito... Ontem o Cruzeiro tocou 3 no Bahia, né? E o Inter conseguiu ganhar do Cruzeiro. E jogou bem, tá? Jogou bem, né? Jogou bem, marcou forte. Mas, diferente da decisão do Gauchão, o Inter tem que ganhar o Grenal. Porque a distância, a diferença de time, de momento é muito grande. Eu não quero saber se é na Arena ou se não é na Arena o jogo. O Inter tem que ganhar o Grenal. Ganhar. Então o Inter tem que jogar. O Inter tem que jogar para ganhar o Grenal.
Empate não me serve no amanhã na Arena. Não me serve. Eu quero que o Inter ganhe o Clássico Granal, porque daí o Inter vai somar 8 pontos em 5 jogos difíceis. Numa sequência, repito, muito complicada. Mas para efeitos de pontuação, o Inter hoje está atrás de Fluminense, está atrás de Cruzeiro, está atrás de muita gente. E a gente esperava o Inter lá na ponta de cima. A pontuação do Inter não combina com as atuações do Inter. O Inter tá jogando mais do que os pontos que tem na tabela. Não, mas é que realmente o Inter enfrentou o Flamengo fora de casa. O Fortaleza... Meia bomba. É que não tava... O Inter poupou não existia o jogadores, contexto aquele do... O Inter poupou jogadores. O Roger teve algum cuidado com o Wesley. Se fosse uma decisão, o Wesley jogaria o Palmeiras contra o Palmeiras. Eu acho que o único resultado aí fora da curva é o Palmeiras. Empatar com Fortaleza e Flamengo fora, tá ok. E o Inter fez 3-0 no Cruzeiro. O Cruzeiro ficou com um a menos no começo do jogo. Mas fez. Eu concordo com vocês. O problema é que... o resultado, se o Inter vence o Grenal, ok, tu vai lá, tu recupera os pontos. É que o Grenal o Inter tem que ganhar, porque o Grêmio tá sem treinador. É que se o Inter não ganha o Grenal, o Inter fica pra trás, bem pra trás. Não é bem pra trás do campeonato, isso é muito cedo ainda, mas eu tô dizendo assim, o Inter, aquela inicial dos 15, imagina o Inter, vamos imaginar que o Grêmio vence o Grenal, o Inter faz 5 pontos em 15. Não vai dizer que é bom, né? Não, mas é que a gente tem que olhar os adversários, né? Não, tudo bem, mas 5 em 15 não é bom nem pros... Não, é que uma coisa é tu pegar... Não, o jogo Deus. Só que assim, depois tu vai ter uma sequência, tu vai ter Sport, Ceará, Juventude, Mirassol. Aí tu tem que fazer 15. Exato. Tudo bem, mas é que quando a gente faz... o que eu quero dizer... considerando, tá? Se o Inter vence o Grenal, beleza, fez a pontuação... Sim, o Inter tem que ganhar o Grenal. Tá tudo bem. Se o Inter perde o Grenal, que é futebol... O Inter perde o Grenal, mesmo sendo o time que quer ganhar o Campeonato Brasileiro, não pode fazer 5 em 15. É isso que eu quero dizer. Não, daí sim, mas daí porque o Grêmio, o Inter passou a ter obrigação de ganhar o Grenal. Tem outra coisa também que eu não... Hoje é um dia difícil, porque eu tenho tudo quanto que eu não concordo. Vamos lá de novo. Mas é que se tu acha que o campeão brasileiro vai fazer 5 em 15, aí tu me enlouquece, entendeu? Não, eu não tô falando... Não, eu não ia falar sobre isso. Ouve então o que eu ia dizer. A gente tem no Brasil um fetiche... Ouve então o que eu ia dizer. Só faltou responder a velha e boa frase, a melhor das frases. Só um pouquinho que eu vou botar uma gravata pra te ouvir. É que no Brasil a gente... Não. Começa com o vamos lá, que é pra irritar ele. É que a gente adora a troca de treinador no Brasil, né? Tanto que já são 4 rodadas de Brasileirão, já caíram 4 técnicos. Por que se gosta tanto de trocar treinador? Porque se cria uma ilusão de que, não, trocou o treinador, agora o time vai voar e tal. Depois a gente vai ver lá no final e vai ver que a maior parte dos times, todos os times que caíram trocaram o treinador 2, 3 vezes. Então trocar treinador não é isso. O Grêmio demitiu o treinador porque o Grêmio tá mal. O Inter trocou o treinador e melhorou. Demorou quanto tempo? Ué, o Inter trocou o Cudê e melhorou. O Roger não melhorou. O Inter ficou 12 jogos sem ganhar naquele período. Entre o Cudê e a saída do Cudê do Roger. O Inter foi eliminado da Sul-Americana. O Roger não tem esse. Não, o total foi. O total sim, mas tá, mas o Roger é que o Grêmio não vai melhorar amanhã. O Roger ficou 5 jogos então, sem ganhar. Olha aí, o Grêmio vai ter o primeiro jogo sem o treinador. Então não é assim, troca o treinador, virou uma chave, agora virou o Real Madrid. O Grêmio tá num momento de crise, o Grêmio tá sem treinador pro Grenal, ninguém sabe como é que o James Freitas vai montar o time, é óbvio que o Inter é favorito, o Inter tem que ganhar o Grenal, o Inter tem que aproveitar a fragilidade do Grêmio. O Grêmio não melhorou porque o Quinteiros foi demitido, a não ser que os caras estivessem fazendo corpo mole. A única forma de um time melhorar de quarta-feira pra sábado com um treinamento, com o interino, é se os caras estão fazendo corpo mole. Tu é um leão pra criticar o Mano Menezes, pra criticar a ideia dele de ser um retranqueiro e tal, mas tu não diz quem tem que ser o técnico do Grêmio? Não, o técnico, se eu fosse hoje, nesse mercado atual aí, eu iria, primeiro, obviamente, tentaria o Tite, que é o melhor que tá no mercado. Não. E agora, nesse cenário, eu tentaria o Ramon Dias. Ramon Dias? Gente, é que assim, o Mano, sabe qual é o principal trunfo? Ainda bem que tu não é... Sabe qual é o maior trunfo do Mano pra treinar o Grêmio? O maior trunfo do Mano é que o Mano é um treinador que a primeira prateleira do futebol brasileiro não quer. O Mano sabe que se o Felipe Luiz for mal no Flamengo, se o Abel Ferreira receber convite da seleção portuguesa e sair, o Palmeiras não vai atrás dele, o Flamengo não vai atrás dele, o Botafogo não vai atrás dele. Se o Cuca cair no Atlético, o Atlético que tem dinheiro para contratar no meio do ano, não vai atrás dele. O São Paulo não vai se subir o dia cair. Os times de Libertadores, os times com maior investimento. Qual é o nível de irritação quando tu ouve a frase... A aldeia? Mano é da aldeia. Eu fico pensando... De 0 a 10, qual é o teu nível? Eu fico pensando se o Palmeiras estivesse lá em 2020, quando trouxe o Abel Ferreira. Não, nós temos que trazer um treinador da aldeia paulista. Ou
O Botafogo com o Arthur Jorge, você trazer da aldeia carioca. Uma coisa que não existe em São Paulo e no Rio. Só existe aqui. Eu Tem coisas que só detesto existem esse aqui. termo. Eu não A gosto gente desse cria termo. uma ideia de que só pode trabalhar no Rio Grande do Sul bem quem é daqui. Quem conhece aqui. Né? Quem vem de... Nossa, o cara veio de fora. Daí o maior treinador da história do Inter, o Abel Braga, é carioca. Lá no Rio não existe essa expressão, né? Não existe. Alguém da aldeia. Não, Deve até porque a existir. aldeia é um negócio nosso aqui, Não, né? Da aldeia. O cara não que veio de sei. fora e não vai saber o que é o Grenal. Não tem Lá classe. no Rio em outro seria. lugar. Não, Tem que. Irmão, você tem que contratar alguém Irmão. que seja do quiosque, entendeu?